Bom dia! E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Hoje nós temos um fundo musical, né? Como todas sabem, eu tô na praia e praia é uma coisa que nessa época a gente não tem controle, né? Pelo contrário, é um descontrole total. E a galera tá curtindo, né? Porque imagina, a pessoa se programa as férias toda, né? O ano todo para as férias. E é a oportunidade, às vezes, que a pessoa tem, né? Para poder extravasar. Deixa eu tentar endireitar. Caiu tudo, desmoronou aqui. Peraí, gente, tô tentando. Ai, ontem o Maicon passou lustramóveis aqui nessa mesa. E a bicha tá tão lisa que ela não para o negócio. Tá super torta. Ai, me dá uma giriza. Nosso cenário já tá lindo, maravilhoso, né, gente? Eu prometo que 2023, se Deus quiser... Bom, principalmente quando eu estiver na minha casa nova, né? Aí, com certeza, eu vou ter um lugarzinho só meu de oração. Esse é o meu sonho, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas... Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra, né? Esse filme, ele me inspirou, sabe? Pra ter um lugar realmente, assim, um cantinho só meu pra poder orar. E eu tenho sentido muita falta disso, porque eu tinha, né, uma rotina de oração, um tempo realmente onde eu gostava de estar ali meditando, estudando, antes mesmo, bem antes de fazer os devocionais. E aí veio a pandemia, com a pandemia eu tive que me readaptar com os meninos em casa, porque é muito difícil, né, você conseguir se concentrar, fazer suas coisas, realmente entrar numa atmosfera diferente, né? Porque eu vejo assim, a oração, além de um ritual que a gente faz aqui, tipo de pegar, ler, orar e falar, às vezes a gente até decora, né, alguma parte de oração, assim, para poder fazer. Além disso, você tem que elevar os seus pensamentos, né, ao mais alto dos altos, assim, colocar realmente a sua mente, o seu coração, sabe, se esvaziar daquilo que te distrai, se esvaziar realmente, né, das coisas que podem gerar algum tipo de distração na tua vida. E aí se colocar realmente num lugar de adoração, num lugar onde a gente possa realmente imaginar a presença ali, né? Porque Deus está conosco, mas como nós não vemos, né? E a gente às vezes não sente, claro que às vezes a gente até sente arrepios, a gente sente um mover, né, no nosso interior, o choro, isso são manifestações físicas, mas não é toda hora que isso acontece. Mas como a gente não tem essa materialização, né, de Deus para nós, a gente tem que realmente se colocar num lugar, às vezes, né, numa atmosfera onde aquilo realmente faça com que, assim, poxa, a gente consiga imaginar a presença dele ali, né? E isso fortalece a nossa fé, isso nos motiva mais. E eu sempre gostei, sabe, de ter um lugarzinho, poxa, né? Eu falar, colocar um vasinho, tomar um café, fazer alguma coisa. Eu amo fazer essas coisas com Jesus, né? Às vezes eu pego uma xícara de café, vou, sento lá na beira da piscina, lá na frente, e aí eu falo assim, ai, Jesus é tão bom, né? A gente tá aqui tomando um café, às vezes eu tô tomando outra coisa, e sabe, tipo, eu tô o tempo todo conversando, assim, com ele, interagindo de alguma forma, porque eu acho maravilhoso ter essa aproximação, né? Eu sei que ele tá comigo, que ele tá conosco todo momento, né? Que o Espírito Santo habita em nós. E eu tenho essa liberdade para fazer. Só que eu sinto muita falta de um cantinho, sabe? De manhã, de ter essa proximidade mesmo. E até mesmo para vocês, né? É claro que o motivo dos devocionais em nenhum momento sou eu, né? Em nenhum momento. O foco aqui é a gente ter uma gotinha da palavra de Deus, é uma gotinha, a gente experimentar uma gotinha do que Jesus é na nossa vida, para nós, do que Ele tem para nós, né? Eu em nenhum momento vou ter a capacidade suprema de passar para vocês aquilo, tudo, sabe? A grandiosidade, a grandeza que é a palavra, o viver em Cristo. Porque isso tudo quem vai fazer em cada uma de nós, que fazem cada dia no meu coração e vai fazer no coração de vocês, é o Espírito Santo, é Deus, né? É Jesus nos transformando.
E aqui eu só dou uma gotinha, sabe? Para aquela, realmente para poder umedecer um pouquinho aquele pedacinho de terra, às vezes que tá seco ali, né? Mas para gerar aquela coisa, aquela sede, aquela necessidade, poxa, eu quero mais disso, eu quero conhecer, eu quero experimentar. Né? Mas mesmo assim, mesmo o foco não sendo a minha pessoa, eu entendo a necessidade de a gente estar num ambiente, de estar realmente num ambiente, sabe, nosso, com a nossa característica, né, de mulher, um ambiente mais aconchegante, né? Só que eu, nesse período que nós estamos passando, eu não tenho essas condições disso hoje, né? Mas eu creio que o Senhor tem preparado grandes coisas para as nossas vidas, né? Para a minha vida, para a vida da minha família, com toda essa transformação que está acontecendo, né? Eu creio que virá aí um tempo novo e a gente vai ter esse cantinho em nome de Jesus e vai ser lindo e maravilhoso, né? Como tudo aquilo que Deus faz e tem feito nas nossas vidas, né? E já engajando, né? Colocando isso já no devocional de hoje, né? Que o tema do devocional de hoje, dia 30 de dezembro de 2022, é Deus sabe o que você precisa. Né? Deus sabe que eu preciso desse cantinho. Deus sabe que eu quero fazer. Deus sabe o que está no meu coração, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente fica lá batendo a cabeça, cai na murmuração, né? Mas eu sei que vai ser, que isso aqui tudo é muito temporário, né? Aqui em Itapuá praticamente eu tenho mais 2 semanas, 3 semanas no máximo. Daqui a pouco eu já estou indo para um novo tempo. Né? Ainda não vou para minha casa definitiva, né? Porque nós vamos construir ela, mas estou indo para uma casa maravilhosa, onde uma pessoa muito amada de Deus que me alugou a casa dela. É uma casa linda, muito aconchegante e eu creio que nós vamos ver momentos maravilhosos lá. Mas assim, ele sabe do que eu preciso, mas mais uma vez eu vou falar, né? Aquilo que a gente já sabe, ele gosta de ouvir. Né, quando a gente coloca para ele, ou quando a gente às vezes, né, pergunta para ele, ai Deus, o que eu faço com isso? Né? O que eu preciso fazer para mudar certas situações? Como eu vou lidar com isso? Né? Ele sabe o que a gente precisa, mas ele gosta de ouvir, né, a nossa voz. E o texto que nós vamos ler está lá em Zacarias 9:12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que eu vou restaurar tudo em dobro para vocês. Certo dia, eu vou ler, tá? Hoje eu estou lendo o da Joyce, porém eu li também o da Thalita, tá, gente? Vamos, ó, deixa eu ver se fica bom para vocês verem aí. O que acontece? São pessoas completamente diferentes, eu acho muito massa isso. São pessoas completamente diferentes, de idades totalmente diferentes, porque aqui tá a pastora Thalita, ó, tchutchuquinha, não sei se vocês conhecem ela, o pastor Arthur, super novinha, a Joyce já tem uma idade mais elevada, não sei quantos anos a Joyce tem, mas parece, todas as vezes em que eu vejo aquela mulher, a sensação que eu tenho é que ela tá sempre do mesmo jeito. Então, assim, que eu vejo, assim, né, vídeos, as coisas dela. Mas, enfim, é uma pessoa já de uma idade mais avançada. E, coincidentemente, ou cristocidentemente, né, dia 30 de dezembro, os temas são totalmente diferentes, porém o contexto, a essência é o mesmo, né? Uma fala, né, que perguntando para Jesus e a outra coloca perguntando para o Espírito Santo. Tem uma pergunta aqui das duas que são exatamente muito parecidas. Então, assim, eu vou seguir o da Joyce porque o da Joyce ela tá contando uma história pessoal. E eu acho que tudo aquilo que a gente entra num testemunho de alguém, né, quando a gente ouve um testemunho, ele faz com que a gente veja que aquilo é real, sabe? Tipo, não tá lá nas escrituras, né? Que nem eu pensava muito, isso é lá, não consigo nem imaginar, nunca tinha parado para me imaginar naquele tempo, nunca tinha me colocado naquele lugar, né? Tava tudo muito distante da minha realidade. E quando a gente tem os exemplos, os testemunhos, por isso que eu falo muito de testemunhos sobre a minha vida, eu acho que isso nos aproxima realmente de uma realidade, sabe? Nos faz realmente falar, uau, isso é real, acontece hoje ainda, sabe? Isso existe. Então, eu acho fantástico. Então, eu vou ler o da Joyce porque tem o testemunho dela aqui.
Certo dia, eu estava emocionalmente magoada por algo que havia acontecido comigo. Dave e eu havíamos sido tratados injustamente em uma situação e eu estava me sentindo deprimida por causa disso. Eu estava em um avião e então decidi abrir a Bíblia. Ao ler a Bíblia, abri exatamente em Zacarias 9:12, o versículo que acabamos de ler. As palavras pareciam que saltavam daquela página em minha direção. Quando vi esse versículo, a minha fé subiu para um outro nível, foi para um outro patamar. Eu soube sem dúvida que Deus estava falando comigo sobre a minha situação, sobre aquela situação desagradável que estava me deixando deprimida. Eu soube que se eu não desistisse da esperança que o Senhor coloca em meu coração, eu teria a atitude correta mediante aquela situação. E assim, eu veria o dia em que Deus me restituiria em dobro o que havia sido tirado de mim por aquilo que tinha acontecido. Quase um ano depois, Deus fez uma obra fora de série e provou ser fiel à sua promessa, me restituindo em dobro o que nos haviam sido tomado injustamente. E ele restituiu por meio das mesmas pessoas que tinham nos maltratado, que tinham nos tirado. O Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa. Ao abrir a minha Bíblia naquele dia, esperando que Deus falasse comigo e me ajudasse na minha situação, ele superou as minhas expectativas. Porque naquele mesmo momento a minha maior esperança não apenas era consolada, mas eu me comprometi a depositar a minha esperança no Senhor, sabendo que Ele me restituiria a perda. Esta passagem bíblica e todas as outras são promessas que Deus transmite para nós. A qualquer momento em que você precisar de um consolo ou de uma direção na sua vida, eu encorajo você a ir na palavra de Deus. Ela realmente contém todas as respostas que precisamos para cada situação. Deus vai te dar em dobro a alegria, a esperança, a força em troca de seus problemas. Ele dará a dupla bênção para o seu problema passado. Amém, né? Que assim seja, que todos, né, os meus problemas se multipliquem em bênção, né? Assim eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, né? Que a gente tenha realmente essa transformação, a gente creia nisso, né? Mas alguns pontos aqui que eu acho maravilhoso é assim, aqui eu vou de trás para frente, né? Quando ela fala a questão da gente encontrar as respostas na Bíblia. Eu antes falava assim, mas, né, até tinha aqueles... Não sei se vocês, né, com certeza já viram aqueles bloquinhos de promessas, né? Que a gente vai lá e pega um versículo por dia, né? Então, o mais perto que eu chegava da Bíblia era isso, né? Tipo, de pegar ali e ler tal, né? Um versículo ou outro. Mas de ter esse conhecimento, de entender que realmente na Bíblia, na palavra de Deus, Ele nos deixou um manual para a gente viver, porque assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente estuda a vida das pessoas que estão lá, a gente entende que eles passam pelas mesmas situações. É claro que num contexto, numa época, numa geração, numa era totalmente diferente, né? Porque nós hoje vivemos com certeza com costumes, com coisas diferentes do que se vivia naquela época, né? E temos acesso à tecnologia, à informação de uma forma, meu Deus, que naquela época aquelas pessoas jamais imaginavam, né? Aquela época as pessoas migravam de uma cidade para outra a pé, né? Então eram dias, meses de caminhada, né? Coisas que a gente reclama de horas hoje para a gente poder ir de um estado para o outro, né? Mas, enfim, tudo é uma situação. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que procurar traduzir aquilo que a gente está lendo para a nossa realidade de hoje, né? Para aquele momento que você está passando. E aí, quando eu entendi isso, porque antes eu lia a Bíblia com a mentalidade lá, sabe? Tentando só imaginar lá. Claro que tem essa situação também, que é legal o fato de você colocar, mas também é bom você trazer para o tempo presente. Né? E então muitas coisas nos exortam nessa situação e veja, esse foi o caso da Joyce aqui,
né? Nesse dia ela abriu, ela estava lendo a Bíblia e ela leu esse versículo e esse versículo falou profundamente com ela. Às vezes a gente vai ler a Bíblia um monte, ler um capítulo inteiro e nada daquilo parece que vai entrar, gerar fruto no teu coração. E às vezes você lê uma frase, né, um versículo que, poxa, aquilo, sabe, faz todo sentido para a situação, para aquilo que você está passando. Então, a Bíblia, ela é sim um manual vivo. A Bíblia, ela é viva. Não tem como a gente dizer, a Bíblia, ela tem poder, ela tem coisas belíssimas lá dentro que a gente não faz nem ideia. E ai daquela pessoa que diz, eu já conheço a Bíblia de cabo a rabo. Isso é a maior besteira. Até mesmo os mais letrados, os mais tops, os mais pastores, essas pessoas não conhecem, porque o Senhor nos traz uma revelação nova a cada momento. É impossível uma pessoa falar assim, não, eu decorei a Bíblia, ok, mas naquele momento em que você está lendo a situação, a forma que o Senhor nos revela, a passagem é única, é especial, é viva, é verdadeira, porque Ele nos garante, né, que Ele é presente, que Ele é pontual, que Ele é naquele momento, né? Então, assim, enfim, a Bíblia é maravilhosa. Eu recomendo todos a lerem, assim, não é uma coisa que às vezes a gente tem vontade de ler, até mesmo porque às vezes a gente pega, né, a grossura dela assim, e fala assim, meu Deus do céu, né, por onde que eu vou começar, o que que eu vou ler, tanta coisa, né, e eu recomendo, sabe, leia a Bíblia, comece esse, eu já li de vários jeitos, começando pelo Antigo Testamento, começando pelo Novo Testamento, ali por Mateus, lendo os dois simultâneo, o Velho e o Novo. De qualquer forma, para mim hoje ela é interessante, mas eu gosto de entender, porque assim, eu sou o tipo de pessoa racional e quando a gente é racional, eu acho que a gente gosta de entender o porquê que as coisas existem, para que as coisas estão ali, por que as coisas acontecem. Então eu li lá do começo, sempre, eu procuro ler lá do começo, eu gosto, foi a forma que eu mais me identifiquei em ler e agora essa vez que eu tô lendo de novo a Bíblia, eu já tô lendo assim, exatamente, buscando. Eu vou escrevendo quem que foi quem, o que aconteceu, embora tá tudo escrito lá, mas dentro da minha cabeça isso tem que fazer sentido. Então, eu sou desse jeito, sabe? Mas quando eu preciso, às vezes, de uma palavrinha, alguma coisa, sabe? Eu busco realmente algo assim em Salmos, busco em Provérbios, sabe? Alguma coisa assim que por mais que fale assim, não abra a Bíblia e faça assim, vamos ver o que Deus vai falar, 1, 2, 3 e já. Vou abrir e tá aqui. Se você não sabe por onde começar, faz isso. O importante é você se alimentar da palavra, sabe? Mas ler a Bíblia inteira, ler a Bíblia, né? Um livro. Beleza, eu vou ler o livro de Esther, vou ler o livro, né, de Mateus, o de Lucas, né? Ler um livro todo, isso também é muito interessante. Né? Mas se você às vezes falar, não tenho esse hábito, né? Para começar a ter esse hábito, começa lendo Provérbios, né? Vai lá, lê Provérbios. Poxa, aí você vai ver que são versículos bem diversificados ali, fala sobre vários assuntos e isso edifica a nossa alma, tá? Esse é um ponto que eu queria falar sobre realmente aonde encontrar as nossas respostas, né? E o fato, assim, de que Deus sabe exatamente o que a gente precisa, isso gera um conforto para o nosso coração, né? Então, assim, quando a gente coloca determinadas situações na presença dele, a gente passa a descansar de forma diferente, né? Hoje, por exemplo, no meu devocional de manhã, eu estava bem angustiada. Tem algumas situações que nos angustiam, e isso não é errado, o fato, às vezes, de você se sentir... Como que eu vou dizer? Não é sentir medo, é sentir anseio realmente, sabe? Ficar pensando, nossa, mas como que vai ser isso e tal? O que você não pode é ficar nesse lugar, sabe? A gente pode passar por todos os lugares, mas não ficar nele, né? Lugar de medo, lugar de ansiedade. E assim, eu tenho pedido muito para Deus referente ao Pedro, sabe? Meu coração ainda dói, né? Porque... tô com saudade, querendo ou não, ele tá longe, aí você fica, ai meu Deus, será que come? Será que tá bem? Aí converso com ele, tá tudo bem, não sei o que, tal. Tento não ser aquela mãe chata de ficar falando todos os dias, né? Porque a gente já foi jovem, né? E eles têm uma cabeça, estão com a cabeça diferente, mas me preocupa a espiritualidade dele também,
porque ele saiu daqui bem, ele estava vivendo um tempo bem legal, sabe? Com bons relacionamentos, assim. E hoje ele tá indo para uma atmosfera, para um ambiente aberto, vamos colocar assim, né? Aqui é como se ele vivesse em um ambiente fechado. E agora ele tá tendo acesso, né, de todos os lados, a todos os tipos, né? E isso me gera, como que eu vou dizer, um certo anseio. E aí eu tava colocando para Deus, falei, Deus, eu preciso que o Senhor acalme o meu coração e eu preciso que o Senhor ajude o Pedro. Tipo, achar alguém, sabe, na vida dele que seja, sabe, inspiração para ele lá em Londrina, que seja realmente alguém que traga para ele aquela coisa e fale assim, uau, esse cara é massa, mas seja uma pessoa realmente legal, porque a todo momento, aquilo que nós falamos ontem, a gente busca às vezes alguém que nos inspire, né? A gente não precisa ser igual àquela pessoa, mas ter um modelo, né, de como você pode fazer algo é bom, né? E, enfim, e hoje eu coloquei para Deus isso, sabe? Coloquei outras situações também referente à nossa construção, da casa nova, todas as coisas assim que tem gerado, ao próprio devocional, né? Foi até engraçado porque eu falei assim, Deus, eu vou continuar fazendo agora, né? Porque tá acabando o ano, o Senhor tinha falado para eu começar, eu falei, eu peguei o devocional, né, dos 360 dias, falei, então acabou, né? Não acabou. Pelo contrário, até vou aproveitar, deixa aqui, já vou falar para vocês. Compartilhem o vídeo, eu vou fazer aquela coisa, né? Tipo, a minha meta, né, que o Senhor colocou no meu coração para esse ano é aumentar, né, realmente o alcance dessas mensagens. É que chegue ao coração do máximo de pessoas, seja ela através dos áudios. Uma coisa que eu quero deixar clara, assim, claro que isso tudo, se gerar frutos, seria top, né? Claro, quem não gosta, né, de ganhar dinheiro, né? Se fosse para ganhar dinheiro, Deus vai fazer da forma que Ele tem que fazer, eu confio, eu sei que é como Ele faz, entendeu? Por isso que eu não me preocupo, né? Mas o fato de querer alcançar mais pessoas não é para ter mais likes, mais isso, mais aquilo. Só que a gente entende que essas redes sociais, elas funcionam dessa forma. Quanto mais gente visualiza, quanto mais gente dá like, quanto mais gente inscrito, mais avança lá os negócios, né? Os logaritmos deles lá. Enfim, não é esse o objetivo, mas, né? Se vier gerar lucro, amém, Jesus. E o Senhor vai falar para mim se é para ficar comigo ou se é para eu fazer no ministério, que vocês sabem que eu também tenho o Ministério das Bíblias, né? Que são Bíblias para mulheres. E esse ministério hoje é financiado unicamente pelo meu digníssimo esposo, né? Que faz parte de tudo aquilo que eu tenho plantado, ele faz parte da colheita também, né? Porque nós somos uma família. E enfim, Deus sabe de tudo, as coisas vão acontecendo. Mas o importante é que as pessoas estejam ouvindo um pouquinho só, né, disso tudo que a gente fala aqui, que eu sei que não é bobagem, porque o que eu tô falando é sobre a palavra de Deus. E eu tenho pedido muito para Deus a instrução, que se eu falar algo que não esteja de acordo com a palavra dele, ou alinhado com o desejo do coração dele, que isso ao cair no ouvido de cada mulher, de cada pessoa que for ouvir esses áudios, ele seja dissipado, que seja realmente anulado, que não tenha o entendimento e nem a compreensão, né? De forma errada, né? Como eu posso ter falado. Então, eu creio que isso é da vontade de Deus, né? Porque só Ele mesmo para fazer. Então, assim, eu tô passando de duas formas os vídeos, né? Para quem quiser, às vezes, assistir o vídeo, ou em forma de áudio, para quem às vezes está no trabalho ou está na correria, por questão de internet também, que a gente sabe que no YouTube consome mais internet, né? E no áudio a gente pode ouvir via WhatsApp. Então, assim, fica aí, gente, para vocês passarem para quem vocês quiserem. Se vocês às vezes falam assim, eu gostaria que a minha mãe, minha tia, minha avó, minha amiga, qualquer pessoa, sabe, tipo, recebesse essas mensagens, não precisa pedir para a pessoa às vezes se inscrever, tipo, não é isso que eu tô pedindo. Me passa o contato da pessoa, eu incluo ela na lista de transmissão que eu faço aqui para poder enviar os vídeos e a pessoa começa a receber, né? Às vezes a pessoa pega e fala assim, nossa, mas quem que é essa louca aqui que tá falando, né? Porque às vezes recebeu umas mensagens assim aleatórias, a gente pega e fala assim, quem que é, né?
essa pessoa na fila do pão. E às vezes a pessoa vai ouvir uma palavra que naquele dia serviu para ela. Então, assim, que a gente possa realmente, né, nesse ano, vou pedir uma ajuda para vocês, para poderem estar passando mesmo e a gente ver se a gente consegue levar essa palavra para mais gente. Mas não precisa ser a minha palavra falando. O principal é levar a palavra de alguma forma. Então, que vocês gravem vídeo de vocês, que vocês acessem as pessoas de relacionamento de vocês, mas que vocês não deixem de transbordar o amor de Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Né? Às vezes a gente quer um ano 2023 tão diferente, mas a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas e aí não vai fluir. Né? Eu acho que para fluir legal, a gente vai ter que fazer coisas diferentes. Né? E eu vou orar. Paizinho querido, amado Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor renova, Pai, as nossas forças, o Senhor renova as suas misericórdias, ó Deus, sobre as nossas vidas a cada amanhecer, Pai. Obrigada porque o Senhor é conosco, o Senhor cuida dos nossos corações. Deus, e esse ministério, ó Pai, todas as questões, ó Deus, de transbordar da Tua palavra, de levar o Senhor, ó Deus, o conhecimento, ó Pai, levar o Senhor ao conhecimento das pessoas, ó Pai, que as pessoas possam se identificar através de nós. Isso tudo, Senhor, só vai acontecer se estivermos alinhados e conectados com o Senhor. Por isso, Deus, a minha oração nesse dia é que nós possamos, ó Deus, cada dia estar mais grudadinha com o Senhor, ó Deus, realmente buscando o Senhor em tudo aquilo que nós formos fazer, ó Pai. Que a cada instante, ó Deus, nós possamos estar renovando a nossa mente, o nosso coração para ter acesso, ó Deus, àquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar, que os nossos olhos, ó Deus, as nossas ações, ó Deus, sejam transformadas, ó Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia. Usa-nos, Senhor, transforma as nossas vidas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, Pai, traz paz, tranquilidade, ó Deus, aos nossos corações. O Senhor já sabe, ó Pai, de tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. E a nossa oração nesse dia é que o Senhor ouça, ó Deus, cada uma de nós, ó Pai, as nossas necessidades. Sabemos que o Senhor vai nos restituir, que o Senhor tem nos restituído, ó Deus, de forma esplendorosa, ó Pai. Por isso nós queremos, ó Deus, estar sempre debaixo da Tua vontade. Cuida de nós, Senhor, cuida da nossa nação. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, ó Pai, os que já estão governando, ó Deus, e aqueles, ó Pai, que, se o Senhor permitir, forem entrar, Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada pessoa, Deus. Sabemos que o Senhor é o dono de tudo, Pai, ao Senhor pertence o céu e a terra, e o Senhor tem sempre o melhor, ó Deus, guardado para aqueles que o temem e o ama, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença. Cuida de nós, ó Deus, cuida do nosso coração. Esteja conosco em todos os momentos, ó Pai. Abençoa as nossas famílias e que esses últimos dias do ano, ó Deus, sejam realmente para edificação e honra e glória do Teu nome, que nós possamos aproveitar, Pai, e realmente planejar o nosso 2023, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. E vamos lá, né? Amanhã eu vou tentar fazer o último vídeo do ano e 2023, né? Que vem aí. Já vou desejar para vocês, porque eu sei que amanhã vai ser corrido para muita gente, né? Inclusive para mim, né? Por mais que nosso Natal, nosso Ano Novo esse ano foi bem diferente, foi meio solitário, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu desejo um feliz Ano Novo para cada uma, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que tudo aquilo que vocês têm colocado na presença de Deus, que vocês têm dito para Ele que vocês precisam, seja alcançado. Né, que seja um ano realmente de grandes desafios, de novas descobertas, que possa ser um ano assim que a gente possa se reinventar, mudar de profissão, mudar de trabalho, né, renovar a nossa casa, mas acima de tudo, renovar a nossa aliança com Deus e com a nossa família. Nós possamos realmente começar esse ano já pensando diferente, né? Deus, ó, o rojão, nós, né, nosso corpo, e a nossa família, e os nossos amigos, e o nosso trabalho, e assim a gente possa realmente, né, frutificar na vida. Eu desejo de verdade, do fundo do meu coração, que Deus abençoe muito vocês. Um beijo e qualquer coisa, tamo aí. Deus abençoe.